Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é a unção do Espírito Santo. Eu vou compartilhar com vocês João 14, 17. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. A parte mais importante dessa pregação nesse versículo é essa, que diz: porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, eu quero dizer aqui que existem duas formas na qual o Espírito Santo pode estar no homem: com ele ou nele. Então, o Espírito Santo pode estar com você ou em você. Entendes? Mas é necessário que ele viva das duas formas, que ele esteja das duas formas, com você e em você. Ok. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só estava com eles. Eu vou repetir, no Antigo Testamento o Espírito Santo só estava com o homem, não no homem. Mas no Novo Testamento agora o Espírito Santo está de duas formas: com você e em você. O Espírito Santo está no homem, está com o homem e no homem. A unção começa quando o Espírito Santo está com você. No Antigo Testamento, eles tinham a unção do Espírito, mas não o Espírito Santo. Vou repetir, no Antigo Testamento, eles tinham a unção do Espírito, mas não o Espírito Santo. Mas o poder de Deus só vai se manifestar quando o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo pode estar em você, ok. Mas se ele não estiver com você, você nunca vai manifestar o poder de Deus. Você nunca vai manifestar a unção do Espírito. Por isso é que você vê no Antigo Testamento, apesar deles não terem o Espírito Santo dentro deles, mas por eles terem o Espírito Santo com eles, eles podiam manifestar o poder de Deus. Eles podiam obedecer a Deus. Então, eu vou ler Atos 1:8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Estás a entender? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quer dizer, o Espírito Santo vai estar na dimensão de estar sobre vocês. Aqui o versículo não está a falar ao descer em vocês ou ao estar em vocês. Não, ele disse ao descer sobre. Ao descer sobre, significa que é algo que se refere ao lado exterior. Significa que está a se referir ao Espírito Santo estar no homem de uma forma exterior. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele deixa alguma coisa na parte exterior do homem também. O Espírito Santo, ele fica dentro do homem, claro, agora ele fica dentro do homem. Na nova aliança, ele fica dentro do homem. Mas na parte exterior do homem, ele também precisa deixar alguma coisa, que é que? A virtude. Por isso é que você vê que lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava. Por quê? Porque o Espírito Santo, não porque o Espírito Santo habita nele, não. É porque o Espírito Santo não estava... O Espírito Santo habitava com ele, habitava nele e habitava com ele. Quer dizer, o Espírito Santo estava na parte interior dele, o Espírito Santo também estava na parte exterior dele. Que é o poder de Deus te envolvendo. Eu vou ler também Lucas 4:18. Vou ler na NVI. Assim diz a palavra do Senhor: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu
veio para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aqui Jesus está a falar que o Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está sobre ele e lhe ungiu. Quer dizer, o Espírito Santo é que dá a unção. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você recebe a unção. Você recebe o poder. Sim, quando o Espírito Santo vem sobre você. Então, o objetivo aqui dessa pregação é te ensinar, minha irmã, meu irmão, como fazer o Espírito Santo vir sobre você. Mas nem só uma vez, não. Há uma diferença entre ter o Espírito Santo habitando em você e ter o Espírito Santo com você. Por isso é que João 14,17 especificou bem. Ele estará com vocês e em vocês. E viverá em vocês. Ele colocou duas coisas diferentes aí. Para especificar bem a diferença entre ter o Espírito Santo e ter a unção do Espírito. Então, eu quero dizer que a unção é o poder de Deus. A unção é a capacidade que Deus dá ao homem para fazer a vontade dele. A vontade dele no geral. Muita gente pensa que unção é só para curar demônios, é só para curar enfermos, expulsar demônios. Não. A unção é a capacidade que Deus dá ao homem para fazer a vontade dele no geral. Quer dizer, quando eu digo no geral, quer dizer, desde curar enfermos até ser um bom aluno na escola, ou um bom funcionário, ou um bom empresário. E até para parar de fofocar é necessário a unção. É necessário a capacidade de fazer a vontade deles. Olha, nenhum homem nesta terra, do Antigo Testamento até agora, é um fato isso que eu estou a falar. Nenhum homem conseguiu fazer a vontade de Deus sem Deus ter lhe dado a capacidade antes de poder fazer a vontade dele. Nenhum homem consegue obedecer a Deus pelas suas próprias forças. Nenhum nesta terra. Então, Deus quer que você cumpre. Saiba que é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que você cumpre a vontade dele. Então, por mais mínima que seja a vontade de Deus que você cumpre, saiba que é pelo poder de Deus. Até mesmo o teu arrependimento, quando você vai chorar, pai, eu pequei. Fica a saber que é pelo poder de Deus que você se arrepende dos teus pecados, é pelo poder de Deus. Mas Deus quer que você maximiza essa unção. Deus quer que você maximiza esse poder de lhe obedecer. Esse poder de fazer a vontade dele. Olha, quanto mais você cresce em unção, mais você cresce espiritualmente. Mais experiências com Deus terás. E realmente, mais você vai trabalhar para Deus. E mais eficiente será a tua vida e os teus afazeres. Mais eficiente será a tua vida e os teus afazeres. Então, como fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Como fazer isso? Lembra que eu disse mais atrás que a unção começa quando o Espírito Santo está com você. Não em você, mas com você. Então, eu vou compartilhar 2 Coríntios 13:13. Diz a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu vou ler na versão linguagem de hoje também, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, você começa a ter a unção ou a crescer na unção quando o Espírito Santo está com você. Porque há uma diferença entre ele estar com você e em você. Então, a unção só aparece quando o Espírito Santo está com você. O que significa estar com você? Vou voltar aqui em 2 Coríntios 13:13.
2 Coríntios 13:13, na linguagem de hoje, está dizendo assim: a presença do Espírito Santo esteja com você. O que significa a presença do Espírito Santo estar com você? Vou te dar um exemplo. O que significa a presença da tua mãe, ou do teu pai, ou da tua esposa, ou do teu irmão, ou do teu filho estar com você? Significa o quê? Que naquele momento ele está ao teu lado. Se você dizer que eu estou com a presença da minha mãe aqui, estou com a presença do meu pai aqui, significa que naquele exato momento ele está ao teu lado. Se você está sentado, ele está sentado ao teu lado, ou está de pé, mas está ao teu lado. Está ao teu lado. Então, o que é ter o Espírito Santo com você? Ter o Espírito Santo com você significa ter o Espírito Santo ao teu lado. Eu quero, olha, irmão, preste atenção. Eu quero que você veja o Espírito Santo como uma pessoa. Eu quero que você veja o Espírito Santo como uma pessoa que realmente pode estar ao teu lado, apesar de você não lhe ver. Entendes? Então, vou explicar na prática, mas antes vou deixar um versículo. Vou deixar Amós 3:3. Diz assim a palavra do Senhor: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Presta bem atenção nesse versículo. Quer dizer, significa, quando duas pessoas estão a andar junto, significa que estão no mesmo sítio, estão no mesmo lugar. Quer dizer, se eu dizer que eu estou a andar junto com... Vou supor que o teu nome é João. Então, se eu dizer que eu estou a andar junto contigo, significa que tu estás ao meu lado. Naquele exato momento, tu estás ao meu lado. Não é isso? Então, tal é o Espírito Santo. A Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Então, para a presença de Deus estar com você, para o Espírito Santo estar com você, você precisa andar junto com Ele. Mas você não poderá andar junto com Ele se não estiver de acordo com Ele. O que significa estar de acordo com Ele? O que significa estar de acordo com o Espírito Santo? Significa o seguinte: quando você perceber que Ele, o Espírito Santo, não gosta quando você fofoca, então o que você faz? Você para de fofocar. E quando você para de fofocar, significa o quê? Que estão a andar juntos. Quer dizer, concordância significa andar junto. Estás a entender? Concordância significa andar junto. Concordar com o Espírito Santo significa estás a andar junto com Ele. Então, quando o Espírito Santo fala, quando você percebe que o Espírito Santo não gosta que você fofoca e você para de fofocar, você está a andar junto com o Espírito Santo. Quer dizer que a presença dele está com você. Quer dizer que a presença dele não está só em você, mas também está com você. Então, se o Espírito Santo não quer que você vá para aquela viagem para os Estados Unidos, por mais que pareça que é uma boa oportunidade, e mesmo assim você escolher não ir, porque o Espírito Santo não quer que você vá, então o que vai acontecer? Você estará a andar junto com o Espírito Santo, porque você concordou com Ele. Ele falou não, filha, você falou ok. Então se você diz não ao Espírito Santo, então é não. Se Ele falou sim, você fala, ok, então também vou fazer. Se você diz que eu devo fazer, então vou fazer o Espírito Santo. Então isso significa estar de acordo com Ele. E quando você está de acordo com Ele, você poderá andar junto com Ele. E a presença dele não estará só em você, mas estará com você. Estará ao teu lado, te acompanhando. Então, minha irmã, meu irmão, obedeça ao Espírito Santo. Se você quer ter a unção do Espírito Santo, obedeça ao Espírito Santo. Então, já vou terminar, mas eu quero deixar uma palavra, só que eu esqueci de anotar o versículo aqui, né? Mas eu tenho um pouquinho do versículo na mente, depois eu vou colocar na tela. O versículo diz assim, que tem uma parte, acho que é Deuteronômio, onde Deus fala que se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu abençoarei as obras das vossas mãos.
eu abençoarei as obras das vossas mãos. Isso casa com o que eu acabei de falar atrás, que crescer na unção com o Espírito Santo não é só para curar, não é só para curar enfermos, não é só para levantar coxos, não é só para expulsar demônios, não. A unção do Espírito Santo também é necessária para ser um bom funcionário, para ser uma boa empresária. Se você é cozinheira, para ser uma boa cozinheira. Se você é cabeleireira, para ser uma boa cabeleireira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se vocês guardarem os meus mandamentos, agora eu vou transformar isso para adaptar com a pregação que eu estou a falar. Se vocês concordarem com o Espírito Santo, o que é que Deus está a dizer? Que Ele abençoará as obras das vossas mãos. Quer dizer, na faculdade, na escola, você será um aluno de destaque. Quando falarem dos bons alunos, falarão de você. No teu trabalho, quando falarem dos bons funcionários, falarão de você. Por quê? Porque a unção de Deus está com você. Estás a entender? Te capacitando para fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Me fala ainda. A vontade de Deus é que você seja um aluno de destaque, um empresário de destaque, é que você seja uma cabeleireira de destaque, ou uma cozinheira de destaque. Pouco importa o que é que você faça, porque Ele está a falar que se você lhe obedecer, Ele vai abençoar as obras das tuas mãos. Se você concordar com o Espírito Santo, Ele vai te dar unção, e essa unção vai te fazer bem as coisas. Por quê? Porque é vontade de Deus que você faça bem as coisas. Estás a entender? Então, isso não é só para pregadores, não. Não é só para pastores, não. A unção é para todo crente que quer fazer bem as coisas. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, no nome de Jesus. Amém.